Olá, eu sou a Viviane Comunali, doutora em Artes Visuais pela Unesp aqui em São Paulo. Sou professora no ensino superior, na Unisan, e professora da educação básica no Colégio Amorim. Eu estou na BEC desde 2010. Bom, o enfoque do meu trabalho é voltado para a questão da arte tumular ou arte cemiterial. Qual é a estética empregada na construção desses túmulos, os elementos simbólicos, os artistas que desenvolveram esse tipo de arte, os materiais empregados, sempre girando em torno da questão artística. Na minha tese de doutorado, eu fugi um pouquinho desse caminho da arte, também para agregar um outro segmento, que é o patrimônio funerário, tentando entender como esse tipo de patrimônio poderia ser salvo ou poderia ser preservado através de alguma política, seja do poder público ou da própria sociedade aonde o cemitério se insere. Estudar arte tumular foi uma coisa que não fazia a menor ideia que existia. Eu precisava de um tema para a conclusão do meu curso de História. E um professor de um curso que nós fazíamos todos os sábados no CCBB, o José Mineirini Neto, me indicou o tema. Falou que tinha muita gente que já estudava no exterior, ainda no Brasil não era muito divulgado, mas que valeria a pena, de repente, enveredar por esse ramo da arte também. E eu fui procurar conversar com o meu professor da disciplina de patrimônio, e ele me recomendou a leitura do Clarivaldo Prado Valadares para pelo menos começar a entender o que era arte tumular. E ele indicou um professor que também dava aula na mesma universidade, só que no curso da geografia, que era o Eduardo Rezende. E ele falou: olha, eu acho que ele pode te ajudar e te dar um direcionamento. E quando eu comecei a conversar com o Eduardo, já tinha ido à BEC de 2008, né? E o Eduardo me deu várias ideias do que eu poderia estudar, como eu poderia, qual o caminho seguir da pesquisa. E foi muito importante, né? Eu comprei os livros do Eduardo, na época me deu um caminho do que seguir, ele me apresentou os livros, o livro, na verdade, e os textos da Maria Elísia Borges e do professor Bellomo. Então foi aí que eu comecei a caminhar e tentar entender como a gente faria o estudo dessa arte aqui no Brasil. E eu tive que esperar 2 anos para participar da próxima BEC, que foi em 2010, lá em Piracicaba, onde eu fui sem apresentar nenhum trabalho, não fazia a menor ideia o que se discutia, e não quis, fiquei com receio de escrever alguma coisa, e quando eu fui lá eu descobri que era exatamente aquilo que eu queria seguir nas minhas pesquisas, tamanho o material apresentado ali. Dentre esse processo todo de pesquisa, ao longo desse tempo todo, alguns túmulos me chamaram muito a atenção e criam um certo. A gente tem uma relação afetuosa, principalmente com 2 túmulos que pertencem a um artista chamado Alfredo Oliani, que é A Triste Separação, e O Último Adeus, ambos na necrópole São Paulo, aqui na capital. Foram essas 2 obras que me deram um start para estudar sobre esse artista, que foi o meu tema no mestrado, né? E durante todo esse caminho, né, de estudos e visitas e viagens de lazer que você visita cemitérios, sempre é comum isso para nós. Uma coisa que foi muito importante foi conhecer, na verdade, os cemitérios do Vale do Paraíba, né? Eles são cemitérios incríveis, alguns nem tão preservados, mas que contam a história do Brasil, né? O Vale do Paraíba está ligado diretamente à história do Brasil. Então, dentre esses cemitérios que eu visitei, eu fiquei encantada com o cemitério de Lorena, pela organização, é um dos mais conservados ali na região, o Nosso Senhor dos Passos, em Guaratinguetá,
e um que não é tão preservado assim, mas o cemitério da Santa Casa de Bananal, que traz toda uma questão muito interessante para conhecer aí sobre esses cafeicultores que ditaram as regras durante muito tempo aqui no Brasil. Eu espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouquinho mais da minha pesquisa e muito obrigada pelo convite, Abec. Nos vemos em breve. Até mais.